Gente, vamos lá então. O tema dessa palavra de hoje é cara ou coroa. Sabe a moedinha que a gente joga para cima? É exatamente cara e coroa. E eu quero falar hoje sobre escolhas. Escolhas que a gente faz todos os dias, todos os momentos na vida da gente, durante toda a nossa vida. E nós somos cristãos, certo? E como cristãos, eu sei bem demais como é que é a dificuldade, como que é a vida da gente, como que é o dia a dia da gente nessas escolhas que a gente tenta fazer, que a gente faz, e as dificuldades que podem aparecer ou não. Essa luta que a gente tem, essa batalha que existe em nós, ao nosso redor, entre aquilo que nós cremos como cristãos, como filhos de Deus, e aquilo que o mundo tenta empurrar para a gente, aquilo que o mundo tenta pressionar em cima da gente. E é daí que vem o título do cara ou coroa. É a escolha entre a cara, aquilo que é o nosso natural, que é a nossa humanidade, que é o nosso racionalmente natural, e a coroa, que é uma lógica do reino, que é uma lógica que é separada, é diferente daquilo que o mundo coloca. E eu sei também, eu vivo o cotidiano, e eu sei que às vezes escolher a coisa certa é difícil. Eu sei que às vezes parece que a gente está indo contra a maré, que a gente está remando contra a maré. Às vezes o que parece certo, aparecem para a gente duas opções, e aquela escolha certa para a gente é uma coisa que parece totalmente loucura. Aquilo que a gente sabe que é certo, que a gente sente no nosso coração, que é o nosso caminho, parece loucura, parece impossível, vai contra tudo aquilo que estão falando comigo do meu lado, vai contra aquilo que eu vejo na internet, vai contra aquilo que eu escuto nas notícias. Eu entendo tudo isso. E eu entendo que às vezes a gente está cansado, e a gente acaba escolhendo uma coisa ou outra que a gente sabe que não é o melhor para a gente. Mas às vezes o nosso corpo está cansado, às vezes a nossa alma está cansada, às vezes a nossa mente está cansada. Às vezes a gente tá vindo no que aparentemente é uma luta tão grande que, embora aparente, mas tenha abatido a nossa alma, o nosso corpo, às vezes abalado a nossa fé. A gente vem nesse mundo, essas opções aparecendo para a gente, e sob essas pressões a gente escolhe aquilo que não é aquilo que a gente deveria escolher, aquilo que a gente conscientemente sabe. Cara, eu devia ter feito assim, eu sei que é por aqui, mas por aqui às vezes é um pouco mais fácil. Eu entendo tudo isso. E entendendo tudo isso, é justamente entendendo e vivendo isso também, exatamente como todos vocês vivem, é que hoje eu quero falar sobre essas escolhas. Hoje eu quero que a gente reflita um pouco sobre o cara e sobre o coroa. Às vezes, a gente está tão cansado e a gente fica na dúvida assim, nossa, eu estou tão cansado, será que eu vou trabalhar ou será que eu arrumo uma desculpa? Será que eu vou para o culto ou será que eu assisto em casa? Às vezes o meu corpo está tão cansado que me vem essa dúvida. Será que eu ligo para o meu patrão e digo que hoje eu estou doente, que o meu carro quebrou? Mas a igreja transmite o culto online, vou assistir online, é a mesma coisa. A gente sabe o que é melhor para a gente sabe escolher, mas às vezes as coisas vão apertando. Às vezes aparentemente a gente olha no nosso relógio, a gente olha no nosso calendário, a gente olha no nosso schedule, a gente olha na quantidade de coisas que a gente tem que fazer no dia e parece que a gente não tem tempo para nada. E aí me vem aquela dúvida, eu sirvo na igreja, eu arrumo mais uma coisa para eu fazer, ou eu não sirvo na igreja? Eu não tenho tempo, aparentemente, eu sirvo, eu não sirvo. Às vezes eu pego lá a minha gaveta de boleto para pagar, a gente não tem boleto aqui, mas a gente tem algum lugar onde a gente escreve. Às vezes eu pego as minhas contas para pagar e parece que a coisa está apertada. Está apertado. Não vai dar. Está apertado. Está no limite. E aí aparece um trabalho. E aí me vem a dúvida, eu cobro um preço justo, normal desse cliente, ou eu cobro um pouquinho mais porque ele tem cara de rico? Esse cara tem cara, olha só, ele quer umas coisas muito bonitas, esse cara tem dinheiro. Dá para eu tirar aquela folguinha. Às vezes eu olho a minha conta bancária, não tem muito dinheiro na minha conta bancária, ou está tudo tão apertadinho, ou não tem nada, ou às vezes ela está negativa, e aí me vem no domingo, e aí a gente fala sobre dízimos e ofertas, espera aí, eu continuo dizimando, agora que não tem nada sobrando, ou está na hora de guardar dinheiro? Às vezes eu estou no meu trabalho, e o meu colega de trabalho me enche o saco,
me atrapalhou, puxou meu tapete, eu devo perdoar ou eu não devo perdoar essa pessoa? Ou eu guardo essa mágoa? Eu vivo isso junto com vocês, gente. Exatamente igual a todos vocês. A vida da gente é corrida, é complicada. As circunstâncias vêm. Mas somos nós quem fazemos as escolhas. Às vezes, escolher o certo, de novo, parece uma loucura. Mas quando eu busco e eu abro meu coração, eu sei o que é certo. E é exatamente nesses momentos em que eu estou apertado, que eu não sei o que fazer, esses momentos em que eu acho que eu não consigo, esses momentos em que eu estou, que para mim é impossível, é justamente nesses momentos que Deus se revela para a gente. E a palavra fala para mim no Salmo 34, 18, fala assim, ó: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então é nesse momento em que eu não sei o que fazer, se eu abro o meu coração, Ele vai agir e Ele vai se revelar para mim. Às vezes até em umas coisas muito simples, uns imprevistos que acontecem na vida da gente, às vezes um cansaço físico, um cansaço da alma, sentimentos, ansiedade, tudo isso influencia as nossas decisões. E aí quando a gente para pensar nas nossas decisões, quando a gente fala assim, de roubar ou não roubar, matar ou não matar, a gente, quando as nossas escolhas, aquilo que a gente enxerga e sabe, sente no nosso coração que está certo, que está errado, quando isso está alinhado com o padrão moral da sociedade, é fácil tomar essa decisão. Ninguém mata ninguém, porque isso está errado no reino de Deus, isso está errado no mundo. Ninguém rouba ninguém, porque isso está errado no reino de Deus, e eu estou falando de nós cristãos. Eu não vou roubar o meu amigo, porque isso está errado no reino de Deus e isso está errado também no mundo. Essas escolhas, elas são sempre mais fáceis. A coisa começa a apertar é quando as nossas escolhas passam a estar, o nosso certo e errado passa a não estar mais alinhado com aquilo que é o normal, o cotidiano, o que é socialmente praticado, o que é comum no mundo natural. Quando eu falo em perdoar alguém que me magoou, quando eu falo em declarar bênçãos na vida de alguém que me fechou no trânsito, é nesse momento em que todo mundo fala assim, dente por dente, olho por olho, em que no mundo natural, o que eu deveria fazer, o que todo mundo faz, o que é aceito e às vezes dito como correto no mundo natural, no ambiente natural, nesse mundo, ele está em desacordo, às vezes até em total oposto, contrário, daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é o que eu creio, que eu escolhi crer. Nesse momento é que a coisa aperta. A escolha mais importante, ela nem sempre é moral. E a realmente importante de todas elas, ela nem é moral, ela é espiritual. Olha o que está escrito em Romanos 8, no versículo 5. Fala assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aí o que eu quero... O objetivo dessa mensagem hoje é, em segundo lugar, convidar todos nós. Lembra que eu falei que essa palavra é para mim antes de mais nada? Ela é para mim. E eu quero junto comigo convidar vocês a vivermos segundo aquilo que a gente crê. E não segundo aquilo que eu vejo, não segundo aquilo que me dizem. Esse é o segundo objetivo. Mas tem um primeiro objetivo dessa mensagem de hoje, que é incentivar cada um de nós a crer em Deus. Eu ajo segundo aquilo que eu creio, mas antes de agir segundo o que eu creio, é crer em Deus e no seu reino. E eu não falo só de crer em Deus, não, que Deus é bom. Não, é crer em Deus, mas além disso, saber que Ele é bom, mas que Ele quer exercer a bondade dEle na minha vida. Não é só crer que Deus é um Deus abençoador, que Ele abençoa, mas crer que Ele quer me abençoar ontem, hoje e sempre. Faz parte, é crer que faz parte da vontade dEle para a minha vida, derramar e manifestar essas bênçãos. Não é somente crer em Jesus, ou que Jesus morreu por nós, mas é saber, ter certeza e crer de que Ele não só morreu, mas que Ele ressuscitou para que hoje eu estivesse sentado junto ao Pai.
não é só crer no Espírito Santo, que há um Espírito Santo ou que o Espírito Santo habita em mim, mas é saber e crer, estar certo na minha mente, no meu coração, de que o Espírito Santo habita em mim e de que ele me capacita a fazer tudo aquilo que naturalmente eu não conseguiria. É esse crer em Deus que hoje eu quero convidar a todos nós a crermos. E isso tudo a gente faz de uma única forma. Só existe uma maneira da gente fazer isso, da gente viver e exercer isso. Hebreus 11:1 define isso para a gente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A única forma para que eu consiga crer dessa forma e viver dessa forma e agir dessa forma é pela fé. Porque eu estou falando de alguma coisa que eu não vejo. E aí, quando a gente vai lá nesse mesmo versículo, quando a gente vai lá no grego, a gente vê que esse esperamos, que ele fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Esse esperamos é uma palavrinha eupísio, que vem do radical elpis. E esse radical elpis é alguma coisa que eu quero receber. Não é uma mera expectativa, alguma coisa que eu estou esperando aqui passivamente acontecer. É uma coisa que eu estou esperando que aconteça, que eu quero que aconteça. O Fragale tem uma frase perfeita para definir elpis, que ele fala que é a esperança alegre, expectativa alegre de coisas boas. E a definição é perfeita, porque é alguma coisa que eu espero receber, eu não espero receber nada ruim. Então aquilo que eu estou esperando receber, aquilo que Eupísio está querendo me dizer, é uma coisa boa. E se eu estou esperando receber uma coisa boa, essa expectativa ela precisa ser alegre. Então, elpis, esse esperar da fé, é uma esperança alegre. Porque eu sei que o que vai vir, eu sei que aquilo que eu estou esperando é bom. E aí ele fala lá depois que é a prova das coisas que nós não vemos. Essa palavra prova, lá no grego, é elenchos, que é literalmente um teste com intenção de provar alguma coisa. A palavra elenchos é um teste que eu faço com alguma coisa, na expectativa, na intenção de provar a existência dessa coisa, de provar isso como verdadeiro. Então hoje, o crer, a fé que eu quero convidar que todos nós tenhamos, é para que todos nós, algo que nós fazemos, para que nós façamos as nossas escolhas, fundamentadas na palavra de Deus, e fazer isso com elpis, de forma alegre, esperando um bom resultado. Não só de forma alegre, mas de forma alegre, esperando um bom resultado. E de forma intencional, mas para provar a ação de Deus na minha vida e através da minha vida. Então essa é a fé que eu quero que hoje a gente busque, que a gente entre num consenso que vamos buscar. É uma fé que eu espero que eu tenha uma esperança, que me traz alegria, mas de que eu faça isso, não só com a intenção de viver isso, mas de provar que Deus age na minha vida e através da minha vida. Essa fé que hoje eu quero convidar todos nós a vivermos e a buscar, essa fé ela tem que ser radical. E essa palavra é muito importante. Hoje eu quero convidar todos nós a termos uma fé e exercermos uma fé radical. E aí alguém pensa assim, nossa, mas o João Paulo está falando de radical? JP, você está falando para a gente ser radical? É. Na nossa fé, o que eu estou falando é que a gente precisa ser radical na nossa fé. Nós precisamos exercer e viver uma fé radical. E aí, eu estou falando radical, eu não estou falando fanática. E aí, é óbvio que se eu estou pregando, eu vou trazer para vocês alguma definição. Vamos ver qual que é a diferença de radical e fanático? Quando eu falo radical, é isso que eu estou querendo dizer. Isso aqui é o dicionário da língua portuguesa, gente. Isso faz parte de interpretação de texto. Radical é relativo à raiz, origem ou fundamento. Radical é uma coisa fundamental, ela é básica, essencial. É uma pessoa radical é uma pessoa inflexível, intransigente, que não tem em consideração a opinião ou maneira de pensar dos demais. Não leva em consideração a opinião ou a maneira de pensar dos demais. É uma pessoa intransigente. João Paulo está falando para a gente ser intransigente,
Eu estou falando para a gente ser intransigente porque o conceito de intransigência é uma pessoa que não transige, não é tolerante e nem flexível, que não realiza concessão. É uma pessoa intolerante naquilo que foge do que ela é radical. Então, quando eu falo sobre uma fé radical, a fé cristã que eu estou propondo para a gente hoje é uma fé que vai ser fundamentada, somos cristãos, certo? Então, é uma fé, antes de mais nada, fundamentada em Jesus Cristo. Por isso somos cristãos. Mas não é só uma fé fundamentada em Jesus Cristo simplesmente, mas uma fé fundamentada em Jesus Cristo e na sua palavra pura, básica. Lá como a definição de radical coloca para mim, simples. Sem adereços, sem adendos, sem floretes que a religiosidade ou doutrinas humanas tentam colocar. É essa fé radical e ela é intransigente, porque por mais que as coisas ao meu redor tentem agir, eu sigo inabalável. Eu não desvio nem para cá e nem para lá. Então, quando eu posiciono a minha fé, fundamentada em Jesus Cristo, numa palavra pura de Jesus, na palavra pura, simples, básica, da graça que é Jesus, de forma radical, eu não aceito nada que não venha disso, nada que não venha dessa palavra, da pureza do Evangelho de Cristo. E de forma intransigente, porque não tem nada ao meu redor que vai me fazer desviar para lá ou para cá. É isso que a gente tem que buscar. E aí, eu falei sobre sermos radicais, certo? Olha o que está escrito em Gálatas 5:6. A fé atua pelo amor. Essa é a fé que a gente quer buscar, radicalmente desse jeito. Uma fé que atua pelo amor. Em 1 João 4,18 fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a fé que a gente precisa buscar, essa fé que todos nós temos que buscar, é uma fé baseada, fundamentada em Jesus Cristo e no amor de Deus por nós. E tudo aquilo ao meu redor que tenta me desviar da bondade de Deus ou do amor dele por mim, da obra consumada de Jesus Cristo que fundamenta a minha fé, eu sou intransigente com relação a isso. Eu não escuto, eu não considero. A fé que atua pelo amor, ela só pode existir se eu entender e eu aceitar e eu me aprofundar no conhecimento de que esse amor ele é incondicional. E quando eu entendo essa incondicionalidade, essa fé que expulsa o medo, ela expulsa porque ela já não deixa mais medo quando eu tenho a certeza do amor de Deus por mim, do meu Pai por mim, ela não deixa mais espaço para o medo da falta. Porque lá em Salmos 23:1 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa fé ela não deixa medo para o julgamento, porque em Romanos 5:1 está escrito que nós fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, Jesus. Essa fé, essa certeza no amor, essa fé embasada no amor, ela não deixa espaço para o medo da enfermidade, porque em Isaías 50, versículo 4 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ela não deixa espaço para a enfermidade, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas aí, eu quero lembrar de novo, que eu estou falando de uma fé radical, intransigente, mas não fanática. E aí, olha só a diferença entre radical e fanático. E essa parte é muito importante para a gente. Fanático, segundo o dicionário da língua portuguesa, é uma coisa que expressa fanatismo, demonstrando um entusiasmo exagerado por alguém, por uma ideologia, opinião, time de futebol, entre outros. Torcedor fanático. Que acredita cegamente nos preceitos de uma religião ou de uma doutrina política, ou doutrina política geralmente, e demonstra essa crença de modo exagerado.
Então, quando eu tenho radical e fanático, existe uma simples diferença entre uma coisa e outra. Não é nem o exagero, mas quando eu tenho radical, coloca pra gente, Mateus, por favor. Radical tem fundamento. O fanatismo, ele é cego. A nossa fé, ela é radical porque ela é fundamentada em fatos. A nossa fé, ela não é fanática porque a gente não crê nisso porque a gente é cego. A gente não crê no que nós cremos porque o Reinaldo falou, porque o Fragale falou, porque eu falei, porque algum outro pastor falou. Nós cremos no que nós cremos porque existem fatos que mostram pra gente e trazem pra gente a certeza de que aquilo é verdade, de que aquilo é fato. Eu não posso ignorar o fato de alguém ser milagrosamente curado. Isso é um fato. Eu não posso negar o fato de uma pessoa morta ressuscitar. Isso é um fato. E eu estou falando de fatos que a gente consegue ver. E aí quando a gente pensa nisso, eu entendo que para que eu creia, para que eu entenda aquilo que a palavra está me colocando, aquilo que é o fundamento do cristianismo no qual eu estou me embasando, ela não pode ser cega. E aí eu preciso entender que para que essa palavra, para que esse livro faça sentido para mim, eu preciso entender contexto. Eu preciso me aprofundar na interpretação e na leitura daquilo que eu estou vendo. Eu preciso entender para quem ele foi escrito, para quem esse texto foi escrito, quando esse texto foi escrito, por quem ele foi escrito, o que o texto completo está querendo me dizer, e não um versículo saltado simplesmente. Por isso a gente fala que quando a gente mostra para vocês, quando a gente está aqui passando alguma coisa, pregando, quando vocês estão vendo a gente falar alguma coisa, a gente fala com vocês, anotem esses versículos e leiam. Porque eu retirei os versículos que estão aqui alinhados, que são o cerne daquilo que eu quero colocar para vocês, daquilo que é o tema daquilo que a gente está falando. Mas existe um contexto que corrobora isso. Eu preciso aprender a ler o versículo anterior ou posterior. E mais do que isso, eu preciso começar a ler e interpretar, aplicar tudo isso que eu estou falando e deixar de lado aquilo que eu acho. Ou aquilo que o Reinaldo acha. Ou aquilo que o Fragale acha. Ou aquilo que a Nanda acha, ou a Ale, ou o Mateus, ou qualquer um de nós achamos. Eu preciso dedicar e entender, eu preciso parar e entender e me aprofundar para saber aquilo que aquele texto está querendo me dizer. E antes de tudo e acima de tudo, eu preciso abrir o meu coração para que o Espírito Santo me mostre aquilo que aquele texto quer me revelar. Porque quando eu leio essa palavra, existe alguma coisa muito maior do que a interpretação do texto, daquilo que está ali. A gente precisa entender e ter essa certeza na nossa mente, no nosso coração o tempo todo, de que isso que a gente está lendo não é um livro. Isso que a gente está lendo é o nosso Deus posto para a gente. É o nosso Deus disponível para a gente. Quando a gente lê a palavra, eu preciso saber que eu estou lendo ali, eu estou vendo quem é Jesus. Agora, se eu leio isso como uma mera interpretação, eu fico limitado naquilo que a minha mente é capaz de interpretar ou enxergar. Mas quando eu abro o meu coração, o Espírito Santo me traz aquilo que Ele unicamente quer revelar para mim. Porque existe uma mensagem em tudo que a gente lê que é para mim. Que não é para outras pessoas num certo momento, mas que é para mim. Amém? E aí quando a gente fala sobre viver pela fé, entenda que eu não estou falando da gente sair aí com um S no peito, eu sou herói, eu vivo pela fé. A palavra fala para mim que pelas suas pisaduras eu fui curado. Então eu vou sair por aí lascando a minha saúde, atravessando a rua sem olhar, porque independente do que aconteça, não é isso que a gente está falando. Lembra que a gente nós somos radicais, mas nós somos fanáticos? A gente age de forma fundamentada. A gente não age de forma cega. O que eu quero não é despertar um sentimento de que nós somos melhores ou de que nós somos super-heróis, ou de que a gente não precisa de qualquer cuidado. O que eu quero despertar é um sentimento, na verdade, de quem nós somos filhos. O sentimento que eu quero despertar não é um sentimento da minha capacidade, mas é o sentimento da consciência do amor que Ele tem por mim, que o meu Deus tem por mim.
O que eu quero não é despertar na gente uma intenção de achar que eu posso fazer tudo aquilo que dá na minha cabeça, porque agora eu sou cristão e porque Deus é por mim, mas o que eu quero é buscar revelar e aumentar a nossa busca pelo entendimento constante do quanto Ele me ama, do quanto Jesus me ama. Olha o que está escrito em Romanos 8, vou ler os versículos 15 e 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que eu quero não é que a gente comece a achar que a gente é mais ou melhor do que ninguém, mas que a gente entenda e busque cada vez mais a profundidade do que o Espírito Santo quer nos revelar, porque é o Espírito quem revela ao meu espírito que nós somos filhos de Deus e o quanto isso representa. E a única forma que eu tenho de entender o quanto Deus me ama é por uma revelação do Espírito Santo. Eu não tenho como entender isso de outra forma. Porque se o amor dele é sobrenatural, se os planos dele são maiores do que os nossos, se o que ele tem para mim é sobrenatural, não é possível que a minha mente natural consiga entender ou imaginar ou prever, ou mesmo querer. Talvez por isso ele diga que é ele quem coloca no nosso coração o querer e nos capacita a realizar. Porque se fosse depender dele me dar só aquilo que eu peço, que eu consigo imaginar e querer, eu estaria limitado eu teria um limite natural, que é o limite da minha mente, o limite daquilo que eu posso buscar, que eu tenho capacidade de alcançar. Alguém aqui, se não tivesse uma palavra que dissesse para mim que o Espírito Santo é capaz de curar qualquer doença, alguém aqui ia pedir uma cura se essa cura fosse sobrenatural? A gente ia pedir uma cura até onde eu entendo que é a cura. Ninguém ia pedir para Deus para ressuscitar uma pessoa morta, porque isso não faz nenhum sentido lógico natural. Se eu não tivesse uma palavra e um Deus para me mostrar e me trazer a revelação do que isso representa, eu jamais ia pedir isso. Porque isso ultrapassa a capacidade natural da minha mente, inclusive de pedir. Quando a minha fé é radical, eu creio que eu posso ser curado de qualquer enfermidade. Não porque o pastor falou, mas porque está escrito na palavra de que eu sou curado. E aí eu preciso tomar uma decisão também muito, muito importante e que é fundamental e básica para a minha vida, que é se eu vou acreditar ou não nessa palavra. Porque Deus pode se revelar para mim por uma mera revelação. A gente tem tido relatos de pessoas que nunca tiveram contato com uma Bíblia, buscando Jesus, encontrando Jesus. Existem países em que o cristianismo é completamente combatido, que é contra a lei, e existem pessoas que nunca tiveram contato com essa palavra e recebem uma visita sobrenatural, que tem uma visão sobrenatural e se convertem. Não sabem, talvez eles não saibam nem ao que eles estão se convertendo. Mas isso acontece. Mas a partir do momento em que eu conheço e que eu me converto e que eu recebo e eu aceito esse Jesus maravilhoso, eu preciso tomar a decisão de se eu vou acreditar ou não nessa palavra. E aí a minha sugestão é que, se você decidir acreditar na Bíblia, gente, acredita na Bíblia. Se eu decido que essa palavra para mim é verdade, eu tenho que ter a noção de que toda essa palavra para mim é verdade. E aí a gente entra numa série de discussões que a gente vai falar num momentinho, mas olha só, eu vou ler para vocês uma sequência de versículos aqui. Quando a gente fala sobre viver segundo a palavra, viver segundo aquilo que Deus tem para a gente, segundo aquilo que Deus nos ensinou, olha o que a palavra tem escrito aqui. João 15. Eu vou ler o versículo 14 e o 17, porque tem uma partezinha no meio que é menos assertiva com o que a gente precisa. Vamos lá. No versículo 14 fala assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Este é o meu mandamento. Aí ele manda a ordem. Ó, se você fizer o que eu estou mandando, você vai ser meu bro, certo? E agora eu vou mandar a ordem. Amem-se
uns aos outros. Em Romanos 12, 2, fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus 7, 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, bem fundamentada. Tiago 1,25 fala: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Observa que Tiago está falando para a gente a lei perfeita que traz liberdade. Então não vem ninguém me dizer que ele está falando aqui da lei de Moisés. Não vem ninguém me falar aqui que ele está falando da lei de Deuteronômio com todas as proibições. Ele está falando da lei que nos traz liberdade. A gente conquistou uma liberdade por lei total e completa quando Jesus morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, aniquilou o pecado do mundo, e a partir de agora, quando eu aceito esse sacrifício que foi feito, eu me torno uma nova criatura e a partir daí eu sou livre. E aí, quando a gente escuta alguém falando sobre o evangelho da graça, sobre a pregação da fé e da graça, as pessoas falam que graça é liberdade para pecar, essa pessoa não tem a menor noção, não entendeu o que é a graça, porque a graça não é liberdade para pecar. Eu não estou falando que nós temos liberdade para pecar. Eu estou falando da liberdade que nós temos para seguir a orientação do Espírito Santo, mesmo que isso pareça uma loucura no mundo natural. Antigamente, as pessoas que viviam sob a antiga aliança, elas não podiam pensar em alguma coisa que estivesse fora do que a lei estava dizendo. Elas não podiam pensar em ser salvas simplesmente porque alguém morreu por elas, porque ninguém estava pagando o preço por elas até aquele momento. Essas pessoas não tinham a liberdade de seguir aquilo que era sobrenatural, porque a lei tratava de esforços que deveriam ser naturais. A liberdade do sobrenatural, ela vem para a gente quando Jesus aniquila a lei, quando ele exclui totalmente o pecado, ele aniquila o pecado do mundo, ele retira o pecado do mundo, e a partir de agora, quem me capacita não é mais a minha força, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Qual é o limite que o Espírito Santo tem? Não há limite para o Espírito Santo, então como é que eu posso imaginar que existe um limite para ele agindo através de mim? O único limite que ele pode ter é aquele que eu coloco. Mas aí, quando a gente escolhe acreditar, primeiro, existe uma luta neste mundo que tenta te abalar. Às vezes ela não consegue, glória a Deus por isso, abalar totalmente a sua fé. Mas aí ela tenta flexibilizar. Tá certo, não é 8 ou 80, mas então vamos ali no 45? Vamos mais ou menos para cá, um pouquinho para lá? Vamos fazer só a metade? E aí lembra que eu falei sobre crer na palavra? Quando eu decido acreditar na Bíblia, eu preciso tomar a decisão de saber que tudo que está escrito ali é verdade. Mas lembra que isso é radical, não é cego. Existem algumas discussões que são totalmente relevantes para a minha fé, que às vezes estão aqui, sabe, pulsando na minha cabeça, tentando me trazer justamente uma flexibilidade para que algumas coisas aqui podem ser verdade, outras até que não. Mas quando eu tiro esses pensamentos e essas discussões que não fazem absolutamente nenhum sentido para a minha fé do lado, eu consigo me manter e eu espero e eu busco de novo revelação no Espírito, aonde eu consigo encaixar essas coisas. Mas eu preciso saber diferenciar uma coisa da outra. A palavra me diz que Deus criou o mundo em 7 dias. E aí a ciência me fala que são 14 bilhões de anos. Qual que é a diferença para a minha fé entre o mundo ter sido criado em 14 bilhões de anos, ter levado 14 bilhões de anos, ou ter levado 7 dias? O que eu preciso manter e certificar e fundamentar a minha fé é no fato de que eu sou filho desse Criador. Se ele levou 14 bilhões de anos ou se ele levou 7 dias, isso não faz diferença nenhuma no fato de que eu sou filho dele. E isso não faz diferença nenhuma no fato de ele ter sido o criador disso. O que eu preciso é retirar essas discussões
Eu acredito que o Mar Vermelho foi aberto, que Moisés tocou no Mar Vermelho e ele se abriu. Como que isso aconteceu fisicamente no mundo natural, não me interessa. O que me interessa é que o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, que abriu o mar, também ressuscitou Jesus dos mortos. Isso a palavra me fala. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também estava sobre os apóstolos, até que eles recebessem o Espírito neles. O mesmo Espírito que chacoalhou as fundações e libertou Paulo e Silas, hoje habita em mim. E eu entendo que isso é importante para a minha fé. Isso precisa ser fundamento da minha fé. As outras discussões que são vãs, que não trazem absolutamente nenhum crescimento para a minha fé, para a minha fortaleza e fundamento espiritual, eu deixo isso de lado. Alguém pode se preocupar com isso? Tudo bem, mas isso não pode limitar a minha fé. Eu creio que eu sou filho do Criador do Universo, independente de qualquer coisa, independente do tempo que se levou. A batalha nas nossas escolhas, gente, no dia a dia, ela não é vencida, ela não é finalizada quando eu faço a escolha. Essa batalha daquelas decisões do nosso dia a dia, ela foi vencida, ela foi determinada muito tempo antes, quando eu consegui entrar num estado de descanso em que eu entrego essas decisões ao Espírito Santo, ao meu Deus que me ama, ao meu Pai. As minhas batalhas, elas não são vencidas na hora da batalha. As minhas batalhas são vencidas antes, enquanto eu estou me preparando, enquanto eu estou me aprofundando na palavra. A luta de quando eu tenho uma enfermidade para enfrentar, essa luta a gente não pode deixar para que ela seja vencida na hora da enfermidade. E eu não estou falando que na hora da enfermidade é tarde demais, não. Mas se eu tenho uma base fortalecida, na hora que essa luta chega para mim, eu estou pronto para ela. Eu vou sofrer menos, eu vou ter menos dificuldade, eu vou passar menos tempo no meio dessa confusão até que isso se resolva. E eu preciso manter a minha fé radical na certeza de que vai se resolver. Eu preciso manter a minha fé intransigente quando chega um laudo médico que fala para mim que isso é incurável. Meu amigo, a minha fé é intransigente, porque a palavra me diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele não levou algumas e essa Ele esqueceu para trás. A minha fé é radical e intransigente porque não interessa qual seja o problema financeiro, aparentemente problema financeiro que eu estou passando, a minha fé precisa ser radical e intransigente porque a palavra me diz que Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Quando eu não vejo, é que eu estou exercendo a minha fé. Lembra que a fé é a prova daquilo que não se vê? Então eu quero mais é que coisas que eu não possa ver aconteçam, para que cada vez mais eu consiga provar a ação dele na minha vida. Lá no pré-culto eu falei, gente, eu sinceramente hoje consigo ficar feliz quando aparece alguma coisa na minha vida que para mim parece impossível de fazer. Juro para vocês, é claro que não é tudo, tá, gente? Mas já acontece. De chegar uma coisa assim que, cara, não tem como resolver isso. E as coisas se resolvem. Porque eu sei que nesse momento, eu não consigo nem atrapalhar. Esse momento em que para mim é impossível de fazer qualquer coisa, eu já excluí o maior atrapalhador que sou eu. Então já é bom, para mim já está feliz, já estou feliz, já estou, olha, agora é só você. Você entende que quando o desafio para mim parece impossível, eu não preciso nem me esforçar em tentar resolver? Eu já entrego logo. Às vezes chega para a gente um desafio, uma coisa que parece que a gente consegue resolver, a gente fica tentando resolver. Gente, isso cansa. Isso cansa. E no final das contas pode ser que eu resolva, mas eu levei mais tempo. Não resolvi tão bem quanto ele resolveria. Então, cara, mesmo aquilo que hoje eu consigo resolver, eu coloco e entrego para ele e eu coloco, e cara, ele resolve para mim. Ontem eu estava trabalhando, estava falando com um colega de trabalho, ele também é cristão, o pai dele é pastor, e a gente estava puxando uns cabos e tal, e estava super pesado a gente puxar, e ele com as costas machucadas, e eu cansado também, e aí a gente puxando e tal, e eu falei, não, isso aqui agora, olha só, aqui em nome de Jesus, isso aqui agora vai vir, vai dar certo, e a gente puxou e o negócio veio e tal. E aí ele riu e ele falou, você sabe por que deu certo? Ele também é cristão. Sabe por que deu certo? Eu falei, sei, cara.
Eu sei porque que deu certo. E nós dois falando a mesma coisa. Falei, e eu disse isso para ele, que as pessoas às vezes esperam que a coisa fique grande demais para entregar isso na mão de Deus. E eu falei com ele, cara, você não faz ideia de quanto cabo Jesus já puxou para mim. Você não faz ideia. Eu não preciso esperar, gente, até que eu não consiga mais. Aparentemente eu consigo, mas, cara, me mostra um jeito mais fácil de fazer, mais eficiente, que seja mais barato, mais rápido e que exija menos do meu corpo. Não é muito melhor? Eu escolho melhor quando eu descanso melhor. Quando eu consigo entregar isso para ele, para mim fica muito mais fácil, porque eu já não preciso fazer mais nada. Há muito tempo atrás eu falei para um outro colega de trabalho, eu falei, cara, o meu sonho é chegar num dia, num estado assim de relacionamento tão absurdo, que eu levante de manhã e falo assim, o que eu vou tomar café? E o Espírito Santo fala, pão com manteiga. Que hora que eu vou sair para trabalhar? 4h30, 5h30, 6h30. Eu, por mim, eu não tomava decisão nem de que roupa que eu vou vestir. Porque se ele está comigo em todas as coisas, por que eu não vou aproveitar isso? Vocês entendem isso, gente? E aí, olha só, a gente está entrando em dezembro. A Ale falou disso, né? A gente está entrando em dezembro. E eu já escutei no mês de novembro um monte de gente falando, 2025 acabou. Tinha que resolver isso aqui, mas agora não dá mais, né? Tem que resolver não sei o que na cidade. Mas agora o povo na cidade lá, o pessoal do Permit Department, está todo mundo já, o pessoal já está entrando de férias, ninguém quer trabalhar mais. Gente, já tem gente entregando o ano. A gente está entrando em dezembro. Mas eu quero lembrar uma coisinha para vocês. Lázaro ressuscitou em 0 segundos. Quando Jesus falou, sai, ele saiu. A mulher com fluxo de sangue, ela foi curada em 0 segundos, quando ela tocou nas vestes de Jesus. Quando a gente aceita e entende que o nosso Deus não precisa de tempo para agir, o meu ano acaba no dia 31 de dezembro, às 23h59. E 59 segundos. E 99 centésimos. E 999 milésimos. O meu ano acaba quando o ano acaba. Porque eu sei que o meu Deus é o Deus do tempo e não existe um prazo para que eu faça alguma coisa. Ele não precisa de tempo para agir. A Ale falou isso, gente. Ele só precisa do nosso posicionamento de fé. E é isso que eu quero colocar hoje. O convite hoje é para que esse nosso posicionamento de fé seja radical. A palavra me diz que eu posso ser curado até o dia 31 de dezembro de 2025 e eu ainda serei curado em 2025. Mas eu não preciso esperar 31 de dezembro. Eu posso orar por isso hoje, eu posso declarar isso hoje, eu posso seguir com a minha declaração de fé e o meu posicionamento de fé radical, não interessa o que está sendo dito, ou aparecendo, ou exposto em volta. O ano não acabou, gente, não é tarde demais, não acabou. Olha o que está escrito em Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não reconhecem isso? Até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo. A gente vê tanta gente falando, eu estou no deserto. Gente, no deserto ele vai abrir um caminho e riachos. Não existe um deserto do qual ele não possa te tirar. A gente não nasceu para entrar no deserto e ficar no deserto. Olha o que está em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que eu posso pensar. Espírito Santo, me revela qual é o teu plano para mim. Eu não quero nem ousar pedir um plano limitado só até aqui, porque eu sei que o que você tem para mim é muito maior do que isso. Deus quer fazer por você hoje. Ele não quer esperar a semana que vem. Ele queria ter feito ontem. Ele queria ter feito anteontem. Ele sempre quis fazer e ele sempre vai continuar querendo fazer. Ele quer te dar aquela oportunidade que você está buscando, sabe, aquela oportunidade
de emprego, de uma casa maneiríssima para você alugar, do apartamento que você vai mudar, daquela decoração deliciosa que você quer fazer na tua casa. Ele quer te dar essa oportunidade em 2025. Ele quer manifestar as bênçãos dele na sua vida, em geral, em todas as áreas da sua vida, em 2025. Ele quer te curar em 2025. Jesus quer alavancar o seu negócio, amém, eu recebo, em 2025. Em 2025. Eu não preciso esperar 2026 para buscar aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. O Espírito Santo quer trazer aquela resposta que você tem, aquela dúvida que você tem, ele quer te trazer a resposta em 2025. Não precisa deixar chegar em 2026 para você perguntar e abrir o seu coração para ele te dizer. O Espírito Santo quer agir no coração do teu filho, do teu marido, da tua esposa, do teu vizinho. Sabe aquela pessoa para quem a gente está orando? Aquela pessoa que a gente fala, meu Deus, eu quero que essa pessoa encontre Jesus. O Espírito Santo quer trabalhar no coração dessa pessoa esse ano. Ele quer fazer o milagre dele esse ano. Eu quero que a gente não recue na nossa fé. Esse é o objetivo dessa mensagem de hoje. Não recue na sua fé. Não recuemos na nossa fé. Sejamos radicais e intransigentes na nossa fé. Creia que o poder de Deus é capaz de mudar a sua vida em todas as áreas. Creia e entenda que Ele quer fazer isso. Creia e entenda que Ele quer fazer isso hoje, agora. É isso que eu quero contar a vocês para fazer hoje. Amém?